Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui o UFSC 2016, que nos dá esse gráfico aqui, ó. Três automóveis ABC deslocam-se sobre uma mesma reta de acordo com o gráfico a seguir. Ou seja, os três vão ter um movimento retilíneo, só que vai ser diferente. Como o A, né, ele tem uma parábola aqui, um movimento aqui, uma trajetória curva, a gente vai entender que o A ele vai ter um movimento uniformemente variado, né, com a aceleração, com a velocidade mudando, né? Como ele é um gráfico assim, curvo, a gente não tem como precisar a velocidade em todos os momentos, mas a gente sabe que traçando a reta tangente aos pontos, nós conseguimos aproximar mais ou menos a relação entre essas velocidades. Por exemplo, nesse ponto aqui, a reta tangente é assim, né, horizontal, então, no momento ela tem velocidade nula. Aí aqui no ponto 1, a reta tangente, é só pegar e traçar uma reta assim, tangenciando esse ponto, né? Seguindo o mesmo sentido aqui do ponto 1. Então, a reta estaria mais ou menos assim. No ponto 3, a gente tem uma reta que é exatamente igual à reta C, ó. Perceba que a reta C é uma reta que está tangenciando este ponto. Por quê? A reta tangente, ela é uma reta que tem que encostar nesse ponto, mas ela não pode nem vir de dentro do gráfico, nem entrar para o gráfico. Ela tem que estar só tangenciando e passar fora dessa linha, tá? Não poderia ser assim, por exemplo, ou assim. Tem que ser exatamente essa reta. Aqui nós teríamos uma reta mais ou menos assim. E a gente consegue diferenciar, né, as velocidades, porque quanto mais inclinada para a vertical, maior é a velocidade. Por exemplo, a velocidade em 2 é maior que a velocidade em 3, que é maior que a velocidade em 1, que é maior que a velocidade em 0. Tá bem? Então, aqui, ó, o gráfico B, ele vai ser totalmente uma reta. Se ele é uma reta, indica que as posições variam uniformemente a cada segundo, ou seja, aqui na posição 1, né, vamos botar um valor aleatório aí, 10 metros por segundo. Então, em 1 segundo muda 10 metros, em 2 segundos muda mais 10 metros, em 3 segundos muda mais 10 metros, e a posição vai crescendo de 10 em 10. Aqui na C também é um movimento uniforme, porque é uma reta. E essa relação aí das inclinações das retas, a gente consegue preservar também nessa comparação. Por quê? O B percebe que ele está mais inclinado para a vertical do que o C, né? Porque ele está mais para cá. Então, a velocidade de B vai ser maior do que a velocidade de C, tá? Então, no C seria, por exemplo, 7 metros por segundo. Aí ele varia 7 metros a cada segundo, tá bem? Porque, olha só, alguns indícios. Até eles chegarem nessa posição, que é a posição 0, o C demora um tempo maior do que o B. O B chega na posição 0 nesse tempo aqui, e o C chega na posição 0 nesse tempo aqui. Se o tempo para percorrer, né, uma mesma distância, que é essa distância aqui, é maior, significa que a velocidade é menor. Ou se a gente pega aqui, né, para um mesmo tempo, percebe que o B está ocupando uma posição maior do que o C ocupa, né? Nesse momento aqui, o C ocupa essa posição e o B ocupa essa posição, que é maior. Se você percorre uma distância maior em um mesmo intervalo de tempo, é porque a velocidade é maior. Então, a velocidade de B é maior do que a velocidade de C. Tendo isso tudo, a gente começa a analisar ali as alternativas. A primeira alternativa nos fala: em t igual a 0, os três automóveis têm velocidades iguais. Não, em t igual a 0, o A tem essa velocidade nula, que é dada pela reta tangente, que seria a reta aqui, né? Nula. O B já vai ter a sua velocidade para cá e o C também já vai ter a sua velocidade para cá. Então, velocidade de B é maior do que a velocidade de C, que é maior do que a velocidade de A, que é 0. Tá? Então, elas não têm a mesma velocidade. E B e C deslocam-se com o mesmo valor de velocidade constante. É o que eu estava te falando agora, né? B e C, a velocidade de B é maior do que a velocidade de C, e a gente consegue enxergar isso de diversas formas, seja pela reta, seja analisando os valores de tempo, de posição, de tudo. A velocidade de B é maior do que a velocidade de C. Elas, por mais que as velocidades sejam constantes, o valor não é o mesmo. Então, a B está errada. A e C encontram-se no ponto 3, onde tem diferentes velocidades. A e C
encontram-se no ponto 3, verdade, né? Se aqui a gente retrata a posição e se a coordenada y, que é a posição, é a mesma, porque elas estão ocupando um mesmo ponto, significa que realmente se encontram. Mas qual é a velocidade? Que eu comentei com você ali que a reta C está tangenciando. Então, a velocidade do A nesse ponto é a reta tangente. Se a reta tangente é igual à reta C, então A e C nesse ponto vão ter a mesma velocidade. Então, eles ocupam a mesma posição com uma mesma velocidade. Tá errado por causa disso, porque a alternativa fala que as velocidades são diferentes. Mas não, as velocidades são iguais, então a C tá errada. A e B encontram-se nos pontos 1 e 2, onde tem a mesma velocidade. A e B encontram-se em 1 e 2, verdade, né? A posição deles é a mesma. Então, sim, eles se encontram em 2. Mas as velocidades deles não são as mesmas. Por quê? Aqui, ó, a reta tangente a 1 é mais ou menos para cá. Ó, para cá. E a reta tangente de B é para cá. Então, nesse momento, B, né, tem uma velocidade maior, porque a reta dele está mais inclinada do que a reta de A, que é para cá. Então, nesse momento, a velocidade de B é maior. E aqui, ó, nesse ponto, a velocidade de A é para cá, é uma reta assim, enquanto que a reta de B é assim, ou seja, a reta de A é mais inclinada. Então, nesse momento, a velocidade de A é maior. Errado, as velocidades não são as mesmas. Então, a D tá errada, só sobra a letra E, que tem que estar certa, né? B ultrapassa A no ponto 1, voltando a ser ultrapassado por A no ponto 2. Será que é verdade? Ó, ultrapassar é o quê? É você ocupar distâncias mais à frente do que o outro, né? Então, é tipo deixar o outro carro para trás. Então, aqui, ó, se o automóvel B estava aqui e o B nesse momento passa a ocupar posições maiores, né? Se a gente considera tempos iguais, para A e B, nesse trechinho aqui, B está sempre ocupando posições maiores, ó. Tipo aqui, o A está ocupando essa posição e o B está ocupando essa. O B está sempre à frente de A nessas, pro mesmo tempo, né? Nesse intervalo, o B está sempre acima de A. Então, é porque B está sempre ocupando uma posição maior do que A nesse intervalo de tempo, ou seja, B ultrapassou A, ele está mais à frente do que o A, né? Por exemplo, criando valores fantasia, né? Nesse tempo aqui, o A estaria na posição 3 metros e o B estaria na posição 5 metros, então sim, ultrapassou. E depois aqui, ó, o A ultrapassa o B, porque a partir deste intervalo de tempo, se a gente considera aqui, ó, esse intervalo de tempo, o A tá nessa posição aqui, vamos dizer, sei lá, 20 metros, e o B tá nessa posição aqui, tipo, uns 14 metros. Então, perceba que para um mesmo tempo, o A sempre vai estar à frente de B. Então, B ultrapassa A no ponto 1 e volta a ser ultrapassado por A no ponto 2. Porque o A ultrapassa o B no ponto 2, ocupando posições maiores que eles a partir do ponto 2. Então, aí está certa.